Para quem não me conhece, meu nome é Miriam Nascimento, sou consultora financeira, né? E hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre finanças pessoais. É um assunto muito difícil de ser encontrado, né? A maioria das pessoas não conhece porque realmente não tem nas escolas, em casa também é difícil, né? É um assunto assim que é muito necessário para todos nós, porém, né, nem sempre é bem encontrado por aí, né? Então hoje eu vim passar um pouco do meu conhecimento para vocês, tirar dúvida de vocês, né? E espero aí que vocês entendam um pouco mais sobre finanças pessoais. Vamos lá? Tema aqui, alguns tópicos, pode passar, Carol. Alguns tópicos da palestra. Respondendo as perguntas que foram enviadas, hábitos financeiros, como investir ganhando pouco, como realizar os seus sonhos, a importância do planejamento financeiro, quanto antes melhor e o ciclo da vida financeira. Vamos lá com algumas perguntas que foram enviadas. Como ser econômico? As perguntas de vocês são muito boas. Como ser econômico, né? A economia, ela não se dá de você se privar de tudo, né? E aí falar, não vou mais fazer nada, vou só pensar no futuro e o presente eu não vou viver. Não é assim que funciona. É realmente você saber substituir o que pode ser substituído na vida de vocês. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que vocês gastem no final de semana 30, 40 reais todos os finais de semana em uma pizza. Pode ser substituído por uma esfirra, que é mais barato, né? Pode ser substituído no final de semana sim, outro não, para que você consiga enxugar esse orçamento e trazer uma economia para a vida de vocês. Para que com isso, o que sobre uma gordura financeira aí no final do mês, para que vocês consigam investir, né? Outro exemplo também, tem pessoas que têm mania de ir todo final de semana ir no shopping, né? E acham que é o único passeio que existe. Não é verdade, né? Existe aí um passeio de um parque ao ar livre, onde você pode economizar um pouquinho mais, né? E aí com aquilo você economiza um pouquinho, alterna aí o shopping no final de semana, o ar livre ao outro final de semana, e você consegue aí enxugar o seu orçamento e fazer uma economia. A economia, ela vem através de muito foco e planejamento. Então, o fato de você planejar o seu orçamento, ele já vem com economia. Porque realmente você precisa planejar. Se eu perguntar para as pessoas quanto que elas pagam no cartão de crédito, quanto que elas pagam no aluguel, na água, na luz, todo mundo sabe. Porque são dívidas frequentes. Mas se eu perguntar o que sobra, o que vocês fazem? É difícil de responder, porque são os pequenos valores que estão ali sendo gastos que ninguém vê, né? E é esses pequenos valores que estão sendo gastos de maneira errada. Poderia ser mais bem aproveitado e investido. E é justamente isso, é priorizar com sabedoria. Priorizar, não deixar de fazer, mas substitua. Substitua, não gaste tudo que tem. Também não deixe de fazer, mas procure uma alternativa um pouco mais econômica que vai caber no orçamento de vocês e que vocês consigam trazer essa economia, tá bom? Aquela outra pergunta, né? A segunda ali, ó. Como investir em algo de forma correta? Como fazer os investimentos de forma correta? Seguindo o perfil do investidor de vocês. Como que é isso? Cada pessoa tem um projeto a realizar. Cada pessoa tem um quanto de tempo precisa investir para realizar aquele projeto. Existe projeto de curto prazo, existe projeto de médio prazo e de longo prazo, certo? O curto prazo, primeiro vocês têm que ter a reserva de emergência. Por quê? Se acontece um imprevisto na vida de vocês, como que fica? Né? Tem que pedir ajuda e acaba se endividando, esse não é o objetivo. Então, primeiro vocês têm que identificar para que eu estou guardando esse dinheiro, o porquê, né? Quanto tempo que eu posso prender esse dinheiro e quanto que eu posso investir e quanto que eu vou precisar. Imaginamos aí que vocês tenham um objetivo de comprar um carro.
precisar de R$ 500 por mês para adquirir esse carro. Onde investir, né, esse dinheiro de forma adequada? Justamente onde o seu dinheiro está protegido da inflação. O seu dinheiro ele tem que ter uma rentabilidade acima da inflação. Porque se você não proteger esse dinheiro da inflação, seu dinheiro vai perder o poder de compra. O que vai acontecer? Vocês vão guardar, como na poupança, que ela não rende acima dos juros, nem acima da inflação do nosso país, vocês vão guardar. Se vocês guardarem 5 mil hoje, vocês tirar futuramente, já não compram a mesma coisa que compra hoje. Então, investir de forma correta é justamente você proteger esse dinheiro da inflação e saber o porquê daquele investimento. Você tem que saber o porquê. Se for a longo prazo, vocês podem correr um pouquinho mais de risco, pode deixar lá, esperar aquele retorno por mais tempo, né? Se for a médio prazo, você tem que ter uma noção do quanto que você vai pegar lá na frente. E se for a curto prazo, você tem que ter aquela rentabilidade ali, aquele dinheiro na mão. A curto prazo, a gente tem a Selic, que é do Tesouro Direto, faz parte do nosso Tesouro Direto. A Selic é a taxa de juros do nosso país. Então, o governo, quando você investe na Selic, você empresta dinheiro para o governo, e o governo ele vai te pagar de acordo com os juros do nosso país. Existe também um CDB de liquidez diária, que você empresta dinheiro ao banco, quando você faz um aporte no CDB. Você empresta dinheiro ao banco, e o banco ele vai te pagar com juros, com rentabilidade. Aí, para o médio prazo, a gente tem LCI, LCA, CDB, um pré-fixado. O pré-fixado também é do Tesouro Nacional, é do Tesouro Direto. A longo prazo, a gente tem o FINS, o fundo imobiliário, tem as ações. Então, primeiro tem que identificar o porquê daquele investimento, para que você consiga investir de forma inteligente. Tá bom? Outra pergunta. Quais os métodos devo usar com minhas finanças? Quais os métodos, né? Eu falo assim que o planejamento financeiro, ele só é bom quando ele supre 3 necessidades. De investimentos, de qualidade de vida e as contas a ser pagas. Então, eles têm que suprir essas 3 necessidades de vocês. O método que você deve implantar no seu orçamento é que você faça dos seus investimentos um boleto mensal. Você cria um hábito de investir. Porque se você não criar um hábito de investir, você vai deixar para investir quando sobrar. E não sobra, porque não foi feito o planejamento. Então tem que ser invertido. Ao invés de você esperar sobrar para investir dinheiro, você tem que investir antes e depois planejar com o que sobrou. Então você tem que ter um planejamento para criar esse método, de deixar os seus investimentos como um boleto mensal na sua vida. Se vocês não fizerem isso, realmente vocês não conseguem ter aportes mensais de investimento, porque você acaba gastando. E aí não sobra, nunca sobra para investir. Não é o que sobra. É pague primeiro a você mesmo em primeiro lugar. Como diz o livro Pai Rico, Pai Pobre, pague a si mesmo em primeiro lugar. Em primeiro lugar, pague você. Pague os seus investimentos, pague os seus sonhos, pague a sua liberdade financeira, pague a sua reserva de emergência. O que sobrar, aí sim, você faz o seu planejamento, o seu orçamento. Entendeu? Então, esse é o método que vocês têm que adotar. É justamente criar o hábito de investir. O que posso fazer essa semana para aumentar minha poupança? Ali era até poupança, eu coloquei investimento entre parênteses, eu vou explicar o porquê. O que posso fazer para aumentar essa semana? Temos aí algumas vias, alguns meios para aumentar a nossa renda. Não tem mágica. Então, os meios é a economia, é justamente o que foi falado antes, né? É você enxugar o seu orçamento, substituir, né? Você tem que fazer essa substituição de forma planejada. Outro meio é que você busque uma renda extra. Tem pessoas que têm habilidades imensas, né? E as outras precisam do serviço de vocês. Tem gente que tem habilidade aí em mexer em computador, em manutenção. Tem pessoas que têm aí habilidade no Photoshop, um monte de coisa, né? E aí tem pessoas precisando dos seus trabalhos.
E aí é você buscar essa renda extra. É buscar uma renda além do que você já recebe. Para que com aquela renda você aumente o seu orçamento. Só que tem que tomar cuidado, porque a maioria das pessoas, à medida que ganha mais, também gasta mais, né? E a intenção não é essa. É justamente aumentar a sua renda para você aumentar os seus investimentos. Você não pode ganhar mais e gastar mais. Senão não adianta para vocês ter feito o esforço de aumentar a sua renda, né? E outro meio de vocês conseguir aumentar a renda de vocês é se profissionalizar no que vocês já sabem fazer, né? Muitas das vezes a pessoa gosta do que trabalha, está naquela empresa, precisa se profissionalizar e não corre atrás. Procure fazer um curso na área de vocês, um crescimento profissional para vocês ser reconhecidos, mesmo se não for naquela empresa, mas busque um salário melhor no que vocês já sabem fazer. Busque estudar um pouco mais, se profissionalizar naquilo e aquilo trazer um retorno maior para vocês. Então essas são as 3 maneiras de você aumentar a sua renda. Fora essas, ainda tem os investimentos, que você vai fazer os aportes dos seus investimentos, os juros compostos vai trabalhar para você, que é justamente isso que eu falei para vocês. Quando vocês fazem contratações de investimento, a pessoa do outro lado, pode ser o banco, pode ser o governo, pode ser um fundo imobiliário, uma ação, ela tem uma obrigação de dividir com vocês alguma rentabilidade, porque vocês investiram naquilo. E aí pode ser através dos juros, que é o caso da Selic, né? Uma rentabilidade do CDI, que é o caso do CDB, que quando você empresta dinheiro ao banco, o banco paga de acordo com o CDI. E pode ser fundo imobiliário, que ele vai te pagar de acordo com os aluguéis que ele recebe. E isso vai render cada vez mais as ações que te paga dividendos ou te paga JCP. O que é JCP? JCP são 25% dos lucros das empresas que ela distribui para os seus acionistas. E não é caro. Tem muitas pessoas que acham que é só para rico, né? Que só rico pode investir. Não é. Não é só rico. Existem ações de R$12, existem ações de R$20, R$21. É justamente fazer uma análise de mercado para vocês conseguirem fazer esses investimentos. A Selic, tem Selic R$105, vocês conseguem fazer um aporte na Selic. CDB de R$100, vocês conseguem investir e ter rentabilidade. E aí pega essa rentabilidade que veio para vocês e reinveste ela. Reinveste novamente, até criar um montante grande o suficiente para vocês atingir a liberdade financeira. O que é a liberdade financeira? É viver da rentabilidade dos seus investimentos. É não precisar trabalhar e seus investimentos pagar a sua vida, pagar as suas despesas. Esse é o objetivo, né? É viver de rentabilidade. Então é você pegar aquela rentabilidade que veio e reaplicar ela de forma consciente. E aí você vai aumentar o seu montante e vai aumentar a sua renda. Existem essas formas de aumentar a renda. Aqui eu falei para vocês o porquê não poupança e investimentos, né? Por quê? Porque a poupança, ela rende menos do que os juros do nosso país, menos do que a inflação do nosso país. Isso quer dizer que, quando vocês investem na poupança, seu dinheiro perde poder de compra. Porque quando você resgatar aquela quantia, seu dinheiro não foi protegido da inflação e ele não vai comprar a mesma coisa que compra hoje. E aí você fica patinando nisso. Porque aí você precisa juntar um pouco mais. Como vocês ainda não sabem investir, vocês vão fazer aporte na poupança. A poupança não dá rentabilidade acima da inflação. Então, seu dinheiro sempre vai perder o poder de compra. Então, por esse motivo que a gente tem que proteger o dinheiro da inflação. A gente tem que investir em um investimento como o Selic, como o CDB, aonde te proteja, renda acima da inflação. Aí sim você consegue realizar o seu projeto de vida. Por isso que a poupança não é um investimento, tá bom? Quando devo usar as minhas economias? Quando devo usar?
Então, as economias que a gente chama de reserva de emergência, que é necessário, você deve usar em uma emergência de verdade, como um desemprego. Ficou desempregado e agora realmente você não tem de onde tirar, né? Porque você não tem mais renda. Então, essa reserva de emergência, essas economias, ela tem que ser utilizada. Inclusive, a reserva de emergência, ela tem que ter um valor X para quem trabalha com registro em carteira de até 6 meses o valor do salário de vocês. E para quem trabalha sem registro, 12 meses o valor do salário de vocês. Porque se vocês demorar a se recolocar no mercado de trabalho, vocês têm um suporte. Vocês têm o salário. Vocês não precisam se endividar, porque vocês têm suas economias, sua reserva de emergência. Qual mais o fato que você pode gastar sua reserva de emergência, suas economias? Em uma questão de saúde. Precisa pagar um tratamento, e agora? Reserva de emergência. O carro de trabalho quebrou, e agora? Reserva de emergência. Entendeu? Também existem oportunidades a ser aproveitadas. Como assim? Aconteceu que você precisa comprar um equipamento, alguma coisa que você tem que comprar, e você está juntando aquele dinheiro ou pesquisando para poder comprar. Alguém chega para você com aquele produto e te oferece um preço mais baixo do que o de mercado. Se está boa essa mercadoria, compensa para você então pegar suas economias e comprar esse produto abaixo do preço do mercado, porque você economizou naquela compra, desde que você venha repor essa reserva de emergência. Essa reserva nunca pode ficar defasada. Ela tem que ser recolocada, sempre que tirada. Porque não pode ficar sem suporte financeiro. Entendeu? Então, esses são os motivos que vocês podem utilizar a reserva de emergência. Vai comprar uma roupa nova, reserva de emergência? Não, não pode. Não pode. Tem um aniversário, vou comprar um presente, reserva de emergência? Não, não pode. Não dá. Esses imprevistos, eles têm que estar dentro do orçamento de vocês. Como? Com flexibilidade. O orçamento de vocês tem que ter flexibilidade. Como assim? Vocês não podem endividar ou gastar tudo que ganham. Porque senão, se acontece mesmo de vocês terem que comprar uma roupa, um sapato, ou ir para uma festa de aniversário, alguma coisa assim, aí vocês não têm flexibilidade no orçamento, não tem uma sobra, aí vocês vão para a reserva de emergência. E aí vocês não vão substituir. Porque geralmente quem faz isso já nem tem reserva de emergência, porque não tem planejamento. Então não pode sair gastando a reserva, suas economias como a roupa, como a viagem tem que ser programada, ela tem que ser colocada no orçamento de vocês, com um tempo antes, para que ela seja atingida sem problema, para não danificar sua reserva de emergência. Porque imagina que você vai fazer uma viagem, e aí você pega a sua reserva de emergência e gasta tudo. Chegou da viagem, aconteceu um imprevisto na vida de vocês, um imprevisto sério. Uma emergência de um desemprego, de um problema de saúde. E aí? Você não tem mais reserva. Você gastou tudo com a viagem. Então não é para isso que funciona as suas economias, suas reservas de emergência, tá bom? Outra pergunta. Qual a melhor maneira de controlar meu processo financeiro? É criando hábitos. Se vocês não mudarem os hábitos financeiros, vai ser difícil ter progresso. O progresso, ele só vem com mudanças, né? E vocês têm que mudar os hábitos de vocês. Nós temos que mudar os nossos hábitos. Por quê? Porque a gente cresce com esses paradigmas que primeiro vocês recebem, paga tudo, paga todo mundo, né? O que sobrar, sobrou. Não é assim. Primeiro pague a si mesmo em primeiro lugar. Então encaixe o orçamento de vocês já com o investimento de vocês. Tenham o hábito de investir todos os meses. Tenham o hábito de economizar. Tenham o hábito de planejar. O planejamento ele é essencial na vida de qualquer pessoa. Sem planejamento não consegue. Não tem progresso. Então planeje, com o planejamento de vocês já colocam em prática o quê? O crescimento financeiro. Crie o hábito de ter crescimento financeiro.
financeiro na vida de vocês. Quando vocês for planejar o orçamento de vocês, já planeje esse crescimento. Se imagine daqui a 5 anos financeiramente como vocês vão estar. Agora se imagine como vocês querem estar. E busque o que vocês querem estar. Planeje. Imagine que você precisa de um montante de 5 mil reais. Daqui a 2 anos, 3 anos, para que vocês consigam aí ter uma boa reserva de emergência. 5, 6 mil. Faça as contas. Daqui a 2 anos, 24 meses, 6 mil, vocês vão dividir aquilo e colocar no orçamento de vocês aquela mensalidade. Aí sim vocês vão ter progresso. Porque se vocês não planejar esse progresso na vida de vocês, eles não vão vir. Então é assim que se cresce financeiramente. É o hábito de investir. É o hábito de planejar. É o hábito de substituir para economizar. Então é mudanças de hábito que o progresso vem. Tá bom? Vamos lá. Quais os métodos corretos para manter uma cultura boa na minha empresa, na conta da empresa? Primeiro, que a empresa, ela tem que ser dividida entre o pessoal e o empresarial. Primeiro ponto. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu atendo muito cliente que tem empresa. E muitos clientes, a maioria deles que vê, eles têm essa dificuldade de fazer essa separação. Sem essa separação, vocês não vão conseguir identificar o que é de vocês e o que é da empresa. O que realmente aquela empresa está trazendo para vocês. Então, vocês têm que fazer essa separação. O que é meu, o que é da empresa. Por quê? Porque a sua empresa ela tem que ter uma reserva. E o seu pessoal tem que ter outra reserva. Porque se acontece um imprevisto na sua empresa, você vai usar a reserva pessoal. E se acontece na pessoal, como é que fica? E se acontece um imprevisto no pessoal, você usa da empresa. E se acontece na empresa, como é que fica? Um não pode descobrir o outro. Então, o primeiro passo é fazer essa divisão. É da empresa. Identificar o que é da empresa, identificar o que é de vocês, o que é o pessoal. Certo? Segundo passo, reserva de emergência para a sua empresa. Vocês têm que ter uma reserva de emergência empresarial. Como que faz isso? Faz os cálculos de porcentagem. Olha a porcentagem que vocês conseguem tirar da empresa de vocês. E aí vocês começam a fazer aportes de investimentos para a reserva da empresa de vocês. E como crescer essa empresa? Calcula daqui a quantos anos eu vou comprar tal equipamento, custa tanto. E aí, faz a divisão. Vê o quanto que você precisa que aquela empresa renda por mês, te dê essa quantia por mês, para que você consiga atingir esse objetivo nela, para você ter um crescimento nela. Então, a reserva, ela tem que ter. E o planejamento. Sem administração não consegue. Não adianta. Realmente a empresa ela tem que ter uma boa administração. Você tem que saber exatamente quanto que você está lucrando com os seus serviços, com os seus produtos, né? O quanto que você queria, né? E buscar isso daí. Se o seu concorrente está vencendo, procura saber o que ele está fazendo. Conheça bem o seu negócio. Conheça bem o seu concorrente. Aumente as suas vendas. Se está pouco, você não está conseguindo manter uma reserva dela, busque alternativa para aumentar, para que você consiga ter essa reserva de emergência. E essa reserva de emergência tem que ser igual a pessoal. Ela tem que estar presente todos os meses na sua empresa. Independente de qualquer coisa, todos os meses, essa reserva ela tem que fazer parte da despesa empresarial de vocês. Tá bom? Quais os métodos aqui já foi. Pode mudar. Pode. Vocês estão conseguindo entender? Tem alguma pergunta? Pode falar, tá?
juntar dinheiro em tão pouco tempo? Justamente fazendo isso, aumentando a sua renda. Primeiro você tem que identificar o período de um ano. Ok, o que eu quero nesse um ano? Quanto? Para que eu preciso nesse um ano? Né? É prioridade? Esse um ano é um montante muito alto, vai comprometer muito o meu orçamento. Tem pessoas que falam assim, eu quero ter 5 mil, 10 mil em um ano. Mas esse 10 mil, ele está dentro do seu orçamento em um ano? Se não está, você está disposto a correr atrás de uma renda extra para conseguir isso? Então, são perguntas que têm que ser feitas. Primeiro passo é isso. Segundo passo é buscar um investimento que te proteja da inflação. Existem alguns investimentos como o pré-fixado, que é do Tesouro Direto, LCI, LCA, CDB, que esses investimentos ele tem prazos. Né? Tem uns que tem prazo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e por aí vai. E eles rendem acima da inflação. Então, são tipos de investimentos que podem ser feitos esses aportes no período de 1 ano, que é o período que a pessoa que busca, né? De 1 ano. E aí, depois de saber o investimento que pode ser feito, a quantia que vocês querem nesse 1 ano é fazer essa divisão dos meses. São 12 meses. Então, eu vou colocar no meu orçamento 12 meses de tanto para chegar nessa quantia. Mas aí o seu orçamento não dá, ficou difícil. Aí o que se faz nesse caso? Primeiro fazer uma análise do orçamento de vocês, para identificar onde que pode ser enxugado esse orçamento, onde pode ter essas economias, para aumentar esses aportes mensais. Depois, não deu, as economias ainda estão poucas, não deu, economizou, mas não deu certo, busca uma renda extra. Buscar uma renda extra para conseguir aumentar essa renda durante esses 12 meses para conseguir esse objetivo. E investir, protegendo o seu dinheiro da inflação, porque também não vai adiantar nada vocês investir onde não tem rentabilidade, no final do ano vocês tirar e o dinheiro de vocês já não compra a mesma coisa. Então, gastar da melhor forma possível e investir bem o que vocês conseguem economizar. Essa é a melhor forma, é o planejamento. Então, planeje-se de 1 ano, já colocando esse gasto no orçamento de vocês de 12 meses. Eu tenho 12 meses para levantar uma quantia X, então eu tenho que fazer aporte todos os meses desse valor aqui. É viável o orçamento de vocês? Se for viável, tudo bem. Se não for viável, busque economizar ou uma renda extra. Por quê? Porque vocês não podem colocar aí no orçamento de vocês mais de 30% do salário de vocês, 40%, dependendo do orçamento de vocês. Tem pessoas que não têm muita despesa, né? Tem pessoas que conseguem, porque a despesa delas são poucas, né? E elas conseguem investir um pouquinho mais. Tem outras que não. Tem outras que têm aí umas dívidas mais altas, que tem família, ou que já está com umas dívidas aí, e não consegue fazer uns aportes tão altos. E aí vocês têm que buscar uma renda extra para conseguir. Mas a melhor maneira de se juntar no período de 1 ano é proteger o seu dinheiro da inflação, investir em um investimento que proteja da inflação, né? E fazer esses aportes mensais. Criar esse hábito, ter foco, vocês têm que ter foco, porque não é fácil, né? Não é fácil, gastar é fácil. A juntar, economizar, é mais difícil, né? Agora, gastar já está no DNA aí de todo mundo. Mas aí vocês têm que ter foco, tem que ter determinação, né? Se vocês falarem assim, é difícil para mim, faz um quadro dos sonhos. Pesquisa lá a imagem do que você quer para a sua vida de vocês. Um carro, uma casa, uma viagem, não sei. Pesquisa lá, imprime aquela imagem e olha para ela todos os dias. Olha para ela todos os dias. Ali está o seu foco. Aquilo vai lembrar vocês todos os dias que vocês têm um compromisso com vocês mesmos. Então faz essa estratégia
que vai ficar mais viável para vocês aí no período de 1 ano, 2 anos, 3 anos, independente do período alcançar o objetivo de vocês, tá bom? Vamos lá. Como começar a investir com pouco dinheiro? Como eu falei para vocês, as pessoas acham que é só para rico, investimentos, mas não é. Existem investimentos com R$100, com R$105, existe investimento pré-fixado de R$37. Então são coisas que só falta conhecimento, não o dinheiro em si, mas é o conhecimento. E como criar o hábito se eu ganho pouco? Como é que eu vou fazer para investir esse dinheiro? O pouco não pode ser barreira para vocês. Porque se vocês pensar, eu vou investir R$100 por mês, é muito pouco, no final de um ano vocês têm R$1.200. R$200 é muito pouco, vocês têm R$2.400. E se vocês não investirem nada? Vocês não têm nada, né? Eu ganho pouco, R$100 é pouco, não vou investir R$100 porque é pouco. Mas se vocês não investirem nada também, vocês também não têm nada. Né? E assim, é um período da vida da gente, não se apegue muito no pouco, porque pode ser que hoje você ganhe pouco, mas com o trabalho de um crescimento financeiro, de um crescimento profissional, buscar uma renda extra, esse pouco pode se transformar em muito. E aí vocês vão fazer aportes maiores a cada mês. Então, o que vocês podem fazer para investir ganhando pouco? É criar o hábito de mesmo pouco, ainda assim você tirar aquela porcentagem para investir. Se não tem condições de tirar 30%, tira 10%, tira 20%, tira 15%, mas não deixe de tirar, não deixe de fazer aporte. Então, tanto você ganhando muito quanto ganhando pouco, é criar o hábito de investir. Porque não é o quanto você ganha, é como você se planeja. Tem pessoas que podem dar R$1.000 que ela vai para frente, né? Tem pessoas que podem dar 100 mil que ela se afunda. Não é verdade? Por falta de planejamento. Então, independente de vocês ganhar muito, independente de vocês ganhar pouco, é o planejamento financeiro, o hábito de investir todos os meses que vai fazer vocês crescerem financeiramente. Tá bom? Qual a melhor forma? Aqui tem uma, né? Como investir no meu próprio negócio? Como investir no meu próprio negócio? Primeiro, vocês têm que conhecer muito bem a área que vocês vão atuar. Vocês têm que conhecer. Não tem como vocês ir lá e pegar o dinheiro de vocês e sair investindo sem saber. Qual a lucratividade que isso vai trazer para vocês? Quanto tempo que vai trazer esse dinheiro de volta para vocês? Né? O que vocês precisam fazer para ganhar dinheiro nessa área? Como que está essa área hoje? Né? O que os concorrentes estão fazendo? Como que está sendo atuado? Como está sendo pago? Tudo isso. Vocês têm que analisar, fazer uma análise da área que vocês vão atuar. Segundo, vocês têm que ter uma reserva de emergência no mínimo de 3 a 6 meses do valor que vocês precisam para manter essa empresa, para manter esse negócio. Porque não pense que o primeiro mês vocês vão estourar e vai dar tudo certo e vou ficar rico. Não é assim. Não é assim que funciona. Então planeje-se bem quanto você precisa para montar esse negócio, né? Para investir nesse negócio. E depois que você tem uma noção de quanto você precisa para investir, quanto que eu preciso de reserva de emergência? Busque os gastos. Procura saber quanto que é os gastos mensais daquele negócio. Quanto que você vai precisar. E aí, você já tem uma noção de quanto que você precisa de reserva de emergência de 3 a 6 meses para manter aquele negócio ali. Entendeu? Então, vocês têm que fazer uma pesquisa de mercado, depois fazer um planejamento financeiro. Não adianta vocês entrar de qualquer jeito, com dívida, sem ter uma reserva. Porque 2 meses, 3 meses depois, pode passar por uma crise e fecha-se as portas. Então, para investir no negócio de vocês é justamente isso. Veja o quanto que vocês precisam, né, para
montar aquele negócio e quanto que aquele negócio vai ter de despesa mensal. E aí vocês calculam 3 a 6 meses daquela despesa e façam essa reserva de emergência, tá bom? Qual a melhor forma de reerguer o negócio em 2021? Vamos lá. Qual a melhor forma de reerguer o negócio? Em 2021, 2022, qualquer ano, é você observar o seu concorrente. O que ele está fazendo que está dando certo? E fazer melhor. Faça melhor do que ele. Sabe por quê? Porque teve muita empresa que se reinventou nessa pandemia, não foi? Muitas fecharam-se as portas, mas muitas criaram aí um sistema que vai usar e que funcionou muito bem e que vai continuar com elas. E que foi surpreendente para elas, porque ela se reinventou. Então se reinvente. Pesquise o que o seu concorrente está fazendo. Por que está dando certo? O que o seu consumidor quer de você, quer da sua empresa agora, depois de tudo isso que passamos? O que você vai trazer de novo para o seu consumidor? E aí busque uma alternativa inovadora. É se reinventar. Né? Vocês têm que se reinventar como empresa. Porque tem coisas que já ficam ultrapassadas, né? Um exemplo claro aí que muita gente não vai lembrar, antigamente a máquina de escrever, hoje ninguém usa mais isso não. Agora é só computador, né? Então, a empresa que não reinventou aí, que não botou essas máquinas aí para trabalhar, faliram. Então, às vezes o seu concorrente, ele viu algo diferente que para o consumidor deu super certo. E o consumidor gostou daquele produto e não vai aceitar uma coisa inferior àquilo. Então pesquisa aí o seu concorrente, busca entender o que ele está fazendo, que está dando certo. Por que está dando certo? O que o consumidor espera de mim, espera da minha empresa? Qual a inovação que eu consigo implantar, que está de acordo com o meu financeiro, para conseguir reerguer isso daqui? E aí faça melhor. Faça melhor. Porque é certeza que vai dar certo. Porque a cada ano que passa, vem muita coisa nova, né? No mercado. Vem muita coisa nova. Com essa tecnologia, o e-commerce agora ficou bem mais fácil, vem tudo novo. E se você não renovar, fica para trás. Fica para trás. Então tem que buscar aí, renovar, olhar o concorrente, ver o que ele fez, ver o que dá certo e faça melhor do que ele fez. Procure sempre fazer o melhor para o consumidor. E aí vocês vão conseguir aí levantar essa empresa novamente, ok? Quais áreas do mercado serão mais visadas financeiramente no próximo ano? Com esse ano, diante dessa pandemia, ficou bem visível que o e-commerce ele veio com tudo. E ele veio para ficar. Até pessoas que não estavam acostumadas a comprar pela internet, agora está com uma facilidade imensa, né? A pessoa vai lá, dá um clique, compra tudo e está tudo certo. Então o e-commerce com certeza ele veio com tudo, junto com ele veio o marketing digital, né? Que está com tudo aí também. A alimentação com certeza ela continua forte como sempre, só que agora ela tem muito iFood, né? Ela tem muita entrega delivery, então com certeza é um sistema que vai continuar. Não vai, é um processo que uma situação que não vai enfraquecer, vai continuar, né? E também o PETs, né? Produtos para animais, ele vem crescendo. Acredito que porque muitas pessoas ficaram ali com seus bichinhos, né? E ficou muito tempo ali, se apegou mais, enfim, não sei, mas ele está tendo crescimento. Então são áreas que vocês precisam analisar um pouco mais, visar um pouco mais, porque eles vieram para ficar, né? Vieram para ficar. É muito difícil hoje a pessoa chegar cansada do seu trabalho na sua casa e sair para uma loja. Tem tudo ali agora no computador. Essa facilidade ela vai ser muito difícil de ir embora. Com certeza ela vai ficar e vai ficar para tudo, com tudo aí. Então o e-commerce, o marketing digital, né? Esses fazem
parentes, né, que trabalham aí com Photoshop, tudo isso, vai que vai. É um processo aí que não vai embora nem tão cedo. Pelo contrário, a tecnologia, ela vem para ser avançada. Então, essas áreas aí são áreas para ser investida, né? São as áreas que vai dominar aí, acredito que em 2021, elas vão continuar dominando com tudo, tá bom? Como aprender a controlar a minha vida financeira? O quanto gastar? O quanto guardar? Como aprender, já falei para vocês, é com planejamento e com hábito, né? E com economia. Substituir aquilo que era muito caro, que era um hábito que sugava o orçamento de vocês começam a substituir, né? E o quanto gastar, isso é muito pessoal de cada um. Porque cada família tem o seu próprio meio de gastar o seu dinheiro. Cada família tem um orçamento diferenciado, né? Às vezes o meu orçamento não serve para você, não serve para você, e o seu não serve para mim. Porque a maioria das pessoas, ela só visa os grandes gastos. É aquilo que eu falei para vocês, é o aluguel da casa, é o cartão de crédito, né? É a água, é a luz. Esses gastos aí todo mundo sabe. Porque ele é contínuo na vida de vocês, todo mundo sabe. Mas os pequenos valores, como é que fica? Esses gastos que consomem, não é verdade? Você já fez, você sabe, né? Esses gastos, pequenos valores, ele vem consumindo e vocês não estão vendo aonde está indo o dinheiro. Por isso que tem gente que fala assim, nossa, mas meu dinheiro sobrou e não deu para nada. Porque você não sabe para onde está indo. Não é que não deu, é porque você não sabe. Então tem que saber para onde está indo. E para isso, vocês só vão saber se vocês anotar cada centavo. Se administrar cada centavo do dinheiro de vocês. Então precisa fazer essas anotações para vocês terem um mapeamento real do bolso de vocês. Tá bom? Mais um aqui, ó. Pedir desconto. Vocês pedem desconto? Você pede? Consegue, não consegue? Consegue. Sabe aquela história assim, é sem juros? Mentira. Chega com dinheiro à vista e pede desconto para você ver. Se você não tem desconto, não tem? Por quê? Porque o juros estava ali, embutido. Por isso que ele te deu desconto. Então é juntar e ter o desconto. E não ter vergonha de pedir. Porque não é vergonhoso, não. É uma negociação que vocês estão fazendo. Vocês têm que negociar. Vocês têm que negociar, sabe por quê? Porque tem muita gente querendo tirar do bolso. Então vocês têm que guardar no bolso de vocês. Tem que ter dó aí do rico dinheirinho de vocês. Porque se vocês não tiverem, ninguém vai ter, não. Então faz negociação. Negocia. Chegou com o dinheiro à vista, negocia. É dificilmente vocês não vão conseguir desconto. Vocês vão conseguir. Se você chegar com dinheiro à vista e você negociar e pesquisar e negociar, é certeza que você conseguir aí 10 a 30% de desconto, né? Então, já seria um dinheiro a ser investido no crescimento financeiro de vocês. Então, peça desconto. Esse é um hábito que ele tem que estar no orçamento de vocês, tá? Mais um ali, ó. Não comprar por impulso. É difícil, né? Como ver ali, gostei, vou comprar. Não é assim? A maioria das vezes, né? Tem pessoas que tem pessoas que não. Tem pessoas que já conseguem se controlar mais, né? Tem pessoas que não. Mas esse comprar por impulso, acontece o seguinte, o seu dinheiro, a sua renda fica parada dentro do seu guarda-roupa. O seu crescimento financeiro muitas vezes está lá, na sua despensa, no seu guarda-roupa, na sua sapateira, no brinquedo dos seus filhos, né? Nos passeios que você nem queria estar. Nem queria estar. Mas porque alguém te chamou, tem gente que nem gosta, né, de trilha, mas alguém chamou, vamos pro meio do mato porque fulano te chamou. Mas você nem gosta? Por que você vai? E aquilo que deveria ser economizado, tem gente que tem roupa com etiqueta. Acumulado lá. Ah, eu peguei uma promoção maior é se você não comprar. É maior ainda, né? É o desconto maior. Aí tem pessoas que vai lá, estava na promoção, comprei logo 5, gastei R$100. E aí, seria R$100 investido.
segredo do orçamento financeiro, do crescimento financeiro é justamente isso. É você saber gastar bem o seu dinheiro e investir bem a sobra dele. Saber investir e saber gastar. Então, se você comprar por impulso, você não consegue, né? Não consegue investir. Porque você guardou lá 100 reais, tem uma reserva de 100 reais. Aí eu vi um negócio ali, coisa mais linda, vou lá comprar. Você perdeu sua reserva. Então tem que ter um controle. Eu sei que é difícil porque é um hábito, né? Tem pessoas que têm hábito mesmo, é difícil, mas tem que saber se controlar para não fazer isso, não comprar por impulso. Comparar preços. Tem que comparar preços. Alguém tem o hábito de fazer isso? Comparar preços. Às vezes você não tem uma diferença grande? Tem uma diferença grande, né? Às vezes você pega ali numa loja, você acha um tênis de 100, quando você chega na outra loja está na promoção, né? E aí você economiza 20, 30, mas é pouca coisa, 20 reais é pouquinho, que pouquinho, bota aí 10 vezes, né? Bota aí 50 vezes, para você ver. Aí você economiza numa loja 20, economiza noutra loja 10. Ou se não, quando você chega assim, você fala assim, fulano, eu paguei 100 reais nisso. A pessoa chega e fala assim, menina, ali está 80. Né? Mas eu não acredito. Por que eu não fui lá? Porque não tem um hábito de pesquisar. Não tem um hábito, é o primeiro que eu vejo. Primeiro que eu ver, eu compro. Mas e aí, você não soube do outro lado, às vezes ali, ó, do outro lado da rua tem uma promoção. A mesma coisa que você quer. E você perdeu de investir 20 reais. Você perdeu de investir 20 reais. Né? Então é justamente nesses hábitos que a gente consegue fazer aí esses aportes mensais, enxugar um pouquinho o orçamento de vocês. Vamos lá. Pague-se primeiro. Alguém que faz isso? Primeira coisa, dízimo oferta, né? Que é o certo. Depois eu mesma. Difícil, né? A maioria das pessoas está pagando os outros. Se você fizer um cálculo do seu salário, se você vai lá e você passa lá no cartão e você compromete 20% do seu orçamento. Depois você vai lá e compra com fulano, mas compromete mais 20% do seu orçamento. Aí depois você tem mais uma conta de luz, uma conta de água que te compromete 10% do seu orçamento, 50% não é seu. 50% do seu salário é dos outros. Sabe o que é isso? Vocês trabalham a metade do mês para pagar outras pessoas. Quem paga vocês? Quantos dias de trabalho paga vocês? Já pensou nisso? Vocês pagam mais os outros do que a você mesmo. Por quê? Porque vocês não priorizam vocês. A prioridade é a gente. A prioridade é nós. Então tem que nos priorizar. Tem que priorizar a gente mesmo. Tem que priorizar a realização do sonho. Tem que priorizar a liberdade financeira. Tem que priorizar a reserva de emergência. Porque é muito bom acontecer alguma coisa e você saber que você tem um dinheiro guardado. Você fala assim, não, aconteceu uma emergência, mas eu tenho dinheiro. Né? Eu não vou precisar me endividar, me sair pedindo para os outros, não, eu tenho dinheiro. Então vocês têm que priorizar vocês mesmos. Porque se a gente não fizer isso, se a gente não priorizar a gente, ninguém faz. Quem é que vai priorizar no orçamento de vocês? Ninguém. Tem que ser a gente. Então esse hábito, ele tem que ser muito importante na vida de vocês. Pague-se em primeiro lugar, como diz aí, O Pai Rico, o Pai Pobre, é um livro que eu recomendo muito bom de ser lido. Por que que tem que ser importante? Lembra que eu falei para vocês do boleto do investimento? Ele tem que estar ali. Porque se ele não tiver, sabe o que acontece? Vocês fazem hoje. Vocês estão ouvindo aqui, está tudo certo, aí vocês falam, no mês que vem eu vou investir. Ou o mês que vem, pelo menos, eu vou economizar. Só que aí o outro mês, vocês não priorizou.
vocês mesmos, tá? Então, o primeiro lugar na vida de vocês, no orçamento, nas finanças, no trabalho, é vocês. Trabalhe primeiro para vocês, não para os outros, tá bom? Vamos ver mais um aqui. Investir mensalmente, é o que eu acabei de falar para vocês. Tenha esse hábito. Crie esse hábito na vida de vocês. Invista como se pagasse boleto. Sabe por quê? Porque a vida toda vocês pagam, a gente, né? A gente tem isso. A gente paga nossas contas ali certinho a vida toda, boleto para os outros. Por que a gente não faz isso pra gente? Por que a gente não paga pra gente mesmo? Todos os meses. Já que a gente é fiel com os outros. A gente é fiel pagando todo mês aos outros. Por que a gente não é fiel para pagar a gente mesmo? Para crescer financeiramente. Porque é mais fácil ser fiel com os outros. Porque quando você é fiel com os outros, quando você paga boleto para os outros, o dinheiro sai da sua mão. Mas quando você paga para você mensalmente, você fica com aquilo, ó. Eu tenho dinheiro. Aí chega alguém, fulano, vamos para tal lugar? Ah, vamos que eu tenho dinheiro. O dinheiro está com você. Seja fiel a você mesmo. Seja fiel mensalmente a você mesmo. Crie um projeto para você e seja fiel a ele. Tá bom? Aqui eu coloquei 8 hábitos que irão mantê-lo quebrado. Quais são eles? Primeiro, uso indevido do cartão de crédito. Difícil, né? Cartão de crédito é uma facilidade tão grande hoje. Todo mundo tem. Toda loja faz. Né? Para quê? Para as pessoas se endividarem. Justamente para isso. Porque tem pessoas que acham que o cartão de crédito é um salário a mais na vida delas. Misericórdia. Não é não. Já pensou se fosse? Não é não. Aí a pessoa vai lá e aos pouquinhos. Ah, vou passar 100 aqui. Vou passar 1.000 aqui, 10 de 100 reais é uma parcelinha. Mas aí você fez outra parcelinha de 80. Aí você fez outra parcelinha de 50. Aí você fez outra parcelinha de 30. Outra parcela de 150. Quando chega essa fatura, você toma um susto. Não é assim? Meu Deus do céu, quem usou meu cartão? Fui eu não. Foi você mesmo. É que você não lembra, mas puxa lá para tu ver onde tu andou. Puxa lá para tu ver onde tu passou. Aí você vai falar assim, meu Deus do céu, gastei tudo isso e nem vi. Por que quando a pessoa chega para você e fala assim, ó, você dá R$1.000 nisso aqui, você tem R$1.000 no bolso, não é doído de tirar a idade uma vez? É difícil, não é? Você catar nota por nota assim, R$1.000 e tome, fulano. Nossa, é dolorido. Mas e no cartão? Quando a pessoa fala assim, não, menina, eu parcelo isso daí pra você. Vamos parcelar em 10 de 100, 10 de 100 e pouquinho. Ah, e aí eu compro. Aí ficou barato. Ficou barato nada. Você está pagando os 1.000 e ainda com juros. E outra coisa, você comprometeu o seu orçamento aí por muitos meses. Como que saiu barato? E aí a pessoa sai assim, né? Eu saio gastando tudo, o meu cartão tem limite? Claro que tem. A financeira quer isso. Você trabalha para ela gosta, né? Mas e aí, não pode ter cartão de crédito? Pode. Não posso usar? Pode. Em algumas situações, certo? Uma situação que você pode utilizar o crédito ao seu favor quando há investimentos. Então você vai parcelar aquele bem, um equipamento de trabalho, um carro, alguma coisa, e aquilo vai te trazer retorno. Então você vai, o próprio cartão, né, o próprio bem que você comprou vai pagar o seu cartão. Ótimo. E você tem um dinheiro guardado, mas aquele equipamento é R$1.000. Eu tenho dinheiro guardado, mas eu vou parcelar no cartão, porque aquele equipamento ele vai pagar o meu cartão. Ok, você manteve os seus R$1.000 investido, está te dando a rentabilidade em um bom investimento, né? E aquele cartão vai ser pago pelo próprio equipamento que você comprou. Beleza? E aí, outra situação que você pode usar o cartão, né? Você tem um dinheiro para pagar uma roupa, um eletroeletrônico, qualquer coisa assim. E aí, é R$200 a R$300, você tem isso na sua mão. Você chega para o vendedor
vendedor vai falar, não vou te dar desconto não. Mas é à vista, mas não tem negócio, está na promoção. Ah, não tem mesmo, não tem. Aí o seu cartão, ele tem aquele programa de milhas, né? Que tem pessoas que não usam. Mas ele tem aquele programa de milhas. Aí você vai fazer o quê? Ah, eu vou pegar, vou guardar esses 300, né? E vou lá e vou passar de uma vez. Não é para parcelar. Passou de uma vez. Próximo mês, você vai pagar aquela fatura integral, porque você guardou os 300 com você. Só que aí você vai ter milhas, né? Você juntou milhas, e aquelas milhas tem alguns cartões que te dá desconto na fatura, te dá produtos, né? E aí você utilizou de forma correta, tá bom? Então existe algumas maneiras. Outra maneira boa de você usar o cartão é para proteger o seu processo de crescimento financeiro. Como assim? Vamos imaginar que, feita uma análise da situação financeira de vocês, foi identificado que pode se guardar X por mês investindo naquele investimento que não vai danificar seu orçamento. E aí a gente está lá, todos os meses investindo 30%, 10%, 20%, só que aconteceu um imprevisto. E esse mês, ou você cobre o seu imprevisto, ou você faz os seus aportes, né? Ou você cobre o imprevisto, ou você faz os seus aportes de investimento. O que é que você faz? O cartão. Por quê? Porque você não vai deixar de investir. Porque investimento é um hábito, ele não pode ser quebrado. Certo? Então, para proteger o seu processo de crescimento financeiro, você utiliza o crédito, desde que não comprometa o seu orçamento por muito tempo e não atrapalhe você do próximo mês fazer o seu aporte de investimento. Aí sim foi viável para você, tá bom? Então tem que saber usar. Não é que eu não posso usar mais cartão de crédito, porque agora eu estou crescendo financeiramente. Não, você pode. Existem outras situações também, tem que ser analisado. Naquele momento tem que ser analisado o quanto de retorno, enquanto é viável realmente usar ou não o crédito naquele momento. Tá bom? Mas vou comprar roupa, vou me endividar todinho. Final de ano, Natal. Vixe, menino, vou comprar tudo. Vou parcelar em 15 vezes. Misericórdia. Mais de um ano pagando. Olha que prejuízo, gente. Não é não? Eu vou viajar. Se eu viajar 5 dias, mas eu parcelei 12 vezes. Misericórdia, tu vai pagar 12 meses por 5 dias? É difícil, né? Não dá não, pode não, gente. Vamos lá. Não construir um fundo de emergência. Isso aqui é muito prejudicial. Por quê? Aquilo que eu estava falando para vocês. Acontece um imprevisto. Vocês não têm um fundo de emergência. Vocês vão fazer o quê? Crédito. Né? Vamos pegar emprestado. Aí você pega com fulano, com ciclano, com banco, com cartão de crédito, se endivida todo, parcela aquilo dali um ano. Misericórdia. Aconteceu um imprevisto um dia do ano com você se endividou o ano inteiro para cobrir aquilo dali, porque você não tinha uma emergência. E se essa emergência for mais grave ainda, se esse imprevisto for pior, for um desemprego, como é que fica? Né? Você não tem previsão. Essa pandemia deixou claro que a gente precisa ter o controle financeiro. Quantas famílias não foi pega desprevenida nisso aí? Sem uma reserva de emergência, quantas famílias não ficou desempregado, pai de família desempregado aí, sem nada, sem reserva de emergência? E aí, como é que fica? As contas não param. Comer tem que comer, né? E então, faz como? Aí fica difícil. Vocês não conseguem dar um passo adiante no crescimento financeiro de vocês se não tiver essa reserva de emergência. Por quê? Porque vocês não conseguem diversificar os investimentos de vocês se não tiver reserva de emergência. Por quê? Porque vamos imaginar que a gente analisou o orçamento de vocês e aí vocês falam assim, agora eu quero investir em ações, ou em fundo imobiliário, ou se não eu quero investir no sonho que eu vou fazer um intercâmbio, eu vou fazer uma viagem no interior daqui a 5 anos, vou botar tudo lá. Ai, que bom. Mas aí você não tem reserva de emergência. Aí no meio do caminho acontece um imprevisto e aí você vai ter que vender seus investimentos antes do previsto.
volatilidade muito alta. Ela cai, sobe, desce o tempo todo. Não tem como prever, né? E aí você investiu seu dinheiro em ações, mas aí de repente você precisa tirar. Aconteceu imprevisto. E aí você não tem reserva de emergência, aí você está tudo em baixa, está tudo em queda. Aí você comprou e agora você vai vender em baixa. Você vai perder dinheiro. Por quê? Você não tem reserva de emergência, não tem de onde tirar. Então você vai lá e você vai perder seu dinheiro, porque você vai vender tudo em baixa. Mesma coisa é o investimento a médio prazo. Você foi lá, você colocou seu investimento projetado daqui a 5 anos fazer uma viagem, um intercâmbio, uma compra. Só que aconteceu um imprevisto no 3º ano. E aí? Seu dinheiro está preso. Como é que você vai fazer? Ah, eu vou me endividar. Os juros da sua dívida não vai cobrir a rentabilidade dos seus investimentos. Você vai ficar no vermelho. E aí compensou? Não compensou. Então você só consegue diversificar os seus investimentos depois de uma reserva de emergência. Primeiro a reserva de emergência. Aconteceu alguma coisa, está diversificado. Uma parte está em renda variável, outra parte está a médio prazo, mas você tem um curto prazo. Você tem sua reserva de emergência, você está tranquilo. Você não precisa retirar seus investimentos, você não precisa sair vendendo seus investimentos a longo prazo, a médio prazo, porque você tem sua reserva de emergência. Então você está tranquilo em relação a isso. Então, sem a reserva de emergência, é muito difícil, é quase que impossível ter um crescimento financeiro. Tá bom? Fazer compras por impulso, aqui a gente já falou, né? Pagar contas com atraso. Pagar contas com atraso. Por quê? Porque você sempre paga juros. E aí, o que acontece? Vira uma bola de neve, né? Porque aí você deixou a conta de luz desse mês para o próximo, né? E aí o próximo, o seu orçamento, ele só suporta pagar uma conta por mês, vamos imaginar que seja assim. E aí você já tem uma conta que ficou para trás, está correndo juros. Você vai pagar qual? A que está em atraso. E a outra? Ficou em atraso. E quando você vai sair disso? Só Deus sabe. Né? E aí você vai fazer o quê? Passar a vida toda pagando juros. Ou pelo menos alguns meses aí, até se organizar, você vai ficar pagando juros e pagando juros. Então uma conta que era para ser R$50, vai para 60, vai para 70. Só que o seu planejamento só tem R$50 para pagar aquela conta. Então você vai se apertar todos os meses para pagar os juros do atraso da conta. Então não pague com juros, não pague com atraso. Os juros ele tem que trabalhar ao nosso favor, não contra. Vocês têm que colocar o dinheiro para trabalhar para vocês, não contra vocês. Os juros têm que estar do nosso lado, trabalhando para nós, não contra a gente. E essa decisão é nossa, essa escolha é nossa. Que lado a gente vai estar? Pagando juros ou recebendo juros? É uma escolha nossa. No nosso planejamento tem que estar visando isso, que a gente tem que receber juros, não pagar juros, tá bom? Comprar itens que você não precisa. Tem gente que compra por achar bonito, ou porque alguém falou que é bom, né? Às vezes você nem precisa, às vezes você compra um eletrodoméstico, ou você compra uma roupa, ou você compra um tênis que você nem gostou. Mas na loja eu achei bonito, porque o vendedor falou que ficou bom. Mas e você? Você vai usar aquilo dali? Você gostou? Né? Aquela famosa frase assim, ó, o tênis está apertado, não vai laceia. Não é assim? Não, menina, leva que vai lacear isso daí. Aí não laceou. Aí tu fez o quê? Encostei. Eu deixei pra lá. Né? E aí tem gente que compra sem precisar. Tem gente que tem 1000 tênis lá. 1000 roupas lá, mas eu vou para uma festa, né? E aí aquela festa, eu não vou usar roupa repetida, mas gente, é repetida para você. Repetida para você, você usou há 1 ano atrás, a pessoa nem lembra mais que você usou aquilo. Ah, mas eu não vou. Aí você vai lá, você já tem 1001, mas eu vou comprar outra assim mesmo. Você compra, só usa naquela festa. Aí quando você for para outra festa, você não
Tem gente que fala assim, eu não pago o convênio médico porque é caro. Tá. Mas aí quando você for fazer as contas, você gasta assim em roupa, gasta em lanche, em coisas desnecessárias, que seria o valor do seu convênio médico. Então, o que é necessário? É realmente você sair gastando em lanche, em roupa, ou você ter um suporte na hora de uma emergência? Então as pessoas acabam tirando o necessário e pagando o desnecessário. E aí vocês têm que tomar muito cuidado para fazer essa análise. Para não deixar de pagar o que importa, para estar aí comprando o que não importa e prejudicando o orçamento de vocês. Tá bom? Vamos lá. Não economizar regularmente. O que é esse não economizar regularmente? É assim. Esse mês eu consegui, eu economizei. Aí o mês que vem, aí esse mês foi difícil economizar na conta de água, na conta de luz, no lanche, no passeio, foi difícil. Por quê? Porque é um hábito que você está quebrando, você está se reeducando. E reeducar não é fácil. Aí o próximo mês você desiste. Ah, esse mês eu vou economizar não. Eu mereço. Agora não. Agora eu mereço. Aí você acha que você vai voltar ao hábito de economizar de novo? Só quando você estiver apertado demais, né? Aí fica difícil. Então você tem que ter esse hábito de ter essa economia mensalmente. Todos os meses realmente você fazer, enxugar esse orçamento, enxugar, para que realmente você tenha um crescimento financeiro. Porque se for só um mês, 2 meses, 3 meses, não compensa. Os outros meses que vocês gastaram aí já foi embora a economia de vocês. Então tem que ser uma economia contínua, tá bom? Poupar para a aposentadoria. Muito bom, né, isso aqui, porque hoje em dia tá difícil aí, né, de ficar esperando o INSS, né? Bem complicado. E então, a aposentadoria, como que vai ser? Como que vocês vão estar? Já pensaram? Como é que vai ser? Trabalhando? Difícil, né? Porque quando a gente é jovem, a gente é novo, a gente sai trabalhando, pega tudo que é emprego, pega tudo que é serviço e vamos embora. E quando está mais velho, fica tudo dolorido, fica cansado, precisa de um convênio, porque os seus gastos de hoje, eles vão aumentar, viu? Na sua velhice. Não pense que hoje o que você gasta, quando chegar na sua velhice, você vai gastar menos, porque você não vai. Você vai gastar mais. Sabe por quê? Porque aí terceira idade precisa de um convênio médico, é mais caro. Você está em casa, e aí você gasta mais, porque você está em casa, você come mais, né? Você se alimenta em casa, você gasta mais luz, gasta água, gasta tudo mais, porque você está em casa, você não sai mais para trabalhar. E aí, lógico que você vai gastar mais, o seu orçamento vai aumentar. E como que fica? Se você não sabe nem se vai ter renda quando você chegar lá, como é que fica então? Como é que vai ficar a sua vida quando você tiver 65 anos? Você não vai aguentar trabalhar no ritmo que você está trabalhando agora, né? Emprego, procurar emprego com 60 anos é difícil, com 50 já é difícil, né? E com 60? Qual a empresa? Difícil, né? Então, e aí o INSS, vamos imaginar que te deu um salário mínimo. Ixi, como é que vai viver? Se a inflação aumenta, né? Como é que vai dar? Hoje um salário mínimo hoje já não dá. Imagina daqui a 20 anos. Como é que vai ficar? Aí tem que fazer o planejamento da liberdade financeira que eu falei para vocês. Tem que fazer esse planejamento dessa liberdade financeira. Tem que ter aquele investimento a longo prazo que vai te dar essa rentabilidade que vocês precisam para suprir a necessidade de vocês. E aí vocês viver da rentabilidade desses investimentos. E vocês são jovens, é melhor ainda, que tem tempo aí para conseguir. Né? E mesmo se tivesse uma idade um pouco mais avançada, ainda consegue correr atrás. O que não pode é não fazer. Né? E aí vocês têm essa rentabilidade do investimento de vocês que te dê esse suporte. Para que vocês consigam
ou não viver da rentabilidade dos seus investimentos. Vocês têm que pensar na liberdade financeira. E o ano passa muito rápido, não é? E quando entra janeiro, todo mundo faz um monte de projeto. Esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, né? Esse ano eu vou fazer, faz até uma lista. Esse ano eu vou perder não sei quantos quilos, esse ano eu vou viajar, esse ano eu vou comprar isso. Aí chega julho. Ih, gente, eu não fiz nada. O ano passou que eu nem vi. Chega dezembro, acabou o ano. E aí, você não fez. Por que não fez? Porque enquanto ficar só nos sonhos, não serão realizados. Os sonhos têm que virar projeto, do projeto virar um planejamento. Aí sim, vocês conseguem atingir, alcançar o objetivo de vocês. Enquanto você estiver só no sonho, eu sonho de um dia fazer tal coisa. Esse sonho ele tem que virar um projeto. E o projeto trazer para um planejamento. Para aí sim, se transformar em realidade. Vai acontecer imprevisto? Sim, vai, claro, graças a Deus por isso. Porque os imprevistos ele tem que vir para a gente aprender, para a gente se reinventar, né? Aconteceu um imprevisto, você está, nossa, faltam 3 anos, 2 anos para me conseguir minha liberdade financeira, mas aconteceu um imprevisto, e aí? Aí vai ter que se reinventar. Mas o projeto ele tem que continuar, né? Talvez buscando uma rentabilidade com um investimento um pouco melhor, buscando aí uma renda extra, enfim, mas tem que ter um projeto para a gente conseguir realmente alcançar essa liberdade financeira. Porque senão vai ser muito difícil na velhice de cada um de nós aqui se manter e viver uma vida boa, né? Então tem que ter essa preocupação. Não falar sobre dinheiro. É muito difícil você encontrar alguém falando sobre dinheiro, como eu comecei essa palestra, né? É difícil, a maioria fala sobre dívida. Não é verdade? Menina, esse mês tá difícil, tá ruim. Ixi, tu vê minha situação, né? Ou se não, fala assim, vamos fulano, vamos gastar tudo. Mas é difícil você encontrar uma pessoa que fala assim, então vamos fazer um planejamento financeiro, né? Olha, vamos economizar, olha, vamos investir, vamos buscar conhecimento. Então, principalmente em casa. Em casa é difícil você conversar sobre finanças, né? É difícil conversar sobre crescimento financeiro. A maioria das vezes você escuta falando de dívidas, não é verdade? Por quê? Porque as pessoas, como elas não têm o conhecimento, então elas não sabem conversar sobre finanças, por falta de conhecimento. Não é que a pessoa não quer prosperar. Claro, todo mundo quer. Quem é que não quer, né, viver bem? Quem é que não quer planejar para viajar? Quem é que não quer planejar uma boa aposentadoria? Todos nós. Só que falta conhecimento. Não é que as pessoas erram até hoje porque quiseram errar, por falta de conhecimento. Porque quando você não tem um conhecimento sobre finanças, você vai levar na vida, do jeito que está. Vai indo, você não sabe investir nada, você não sabe planejar nada. Eu fui até aqui e vou continuar, né? Mas aí você tem que buscar o conhecimento e falar sobre ele. Porque quando você busca o conhecimento financeiro e você começa a falar daquilo e você começa a praticar aquilo, sua vida vai mudando, vai melhorando, né? E tudo vai ficando diferente na sua vida. Então tem que buscar o conhecimento e depois falar sobre esse conhecimento, tá bom? Aqui eu fiz uma tabela para vocês. Como investir ganhando pouco? Primeira etapa. Duração de 12 meses, R$30 por semana. Você teria no final R$1.516,86 com uma rentabilidade de um investimento conservador. R$30 por semana. Preço de uma pizza aí por semana, né? Não é verdade? Segunda etapa.
R$ 500 por semana, dá R$ 2.000 por mês. Mas o conhecimento de vocês vai aumentar. À medida que vocês vão buscando conhecimento, vai fazendo planejamento, vocês vão criando hábito, né? Aquele planejamento vai se fazer presente na vida de vocês e vocês vão conseguindo aumentar a renda de vocês. Porque agora vocês conseguem lidar com finanças. Então, se vocês fizerem aqui 180 meses, vocês vão ter mais de R$ 1 bilhão. É um bom dinheiro, né? A pessoa fala, nossa, é impossível ser milionário. É impossível sim, para quem não tem projeto. Para quem não tem planejamento. É impossível. Aí você fala assim, nossa, é muito dinheiro por mês. Tem gente que financia apartamento, fica 30 anos pagando muito mais do que isso. Não é verdade? A parcela de um carro. Tem gente que financia um carro por 5, 6 anos, 7 anos, paga muito mais do que isso. Né? Então, como que é impossível? Não é impossível. É falta de conhecimento. É falta de planejamento. É falta de saber gastar e investir bem esses aportes. Para que você consiga, né? E você tendo uma renda de R$ 1 milhão, ele já te dá uma quantia suficiente para você viver financeiramente bem. Mais do que isso, você já consegue aí ter uma renda mensal. E aí vai ser, é a renda que eu preciso para a liberdade financeira? Não sei. Aí depende de cada um de vocês. Porque às vezes a minha liberdade financeira, o quanto que eu tenho que tirar por mês, não é o mesmo valor que você, né? Às vezes eu falo assim, ó, se eu tiver 3 mil por mês, 5 mil por mês, na minha liberdade financeira tá ótimo, tá bom para mim. Mas pode ser que para vocês não. Então aí é de cada um, é individual de cada um de vocês, e buscar entender a necessidade. E aí, com isso, em cima disso, fazer um planejamento que te dê um suporte para viver essa liberdade financeira. Tem pessoas que vai para um sítio e lá ele planta, tem pessoas que gostam, né? Que gostam disso. Que aí ele planta, ele mesmo produz seu alimento, ele vai ter um pouco gasto naquele lugar. Né? Já tem pessoas que não, eu não gosto de sítio, eu vou para a cidade, eu quero morar num bairro melhor, eu quero morar num lugar melhor, que é mais caro. Então é individual de cada um, mas que é possível sim, isso é possível. Com um bom planejamento financeiro, mudança de hábitos e um bom investimento. Saber investir e saber gastar com sabedoria é possível alcançar a liberdade financeira. Né? Você vê que tem gente que compromete aí o salário delas por 30 anos, por 35. E aí? É mais difícil viver endividado por 30 anos do que você mudar o seu hábito financeiro, do que você aprender sobre finanças, saber investir, saber gastar, saber se planejar, para quando chegar um período exato, você ter liberdade financeira. Mais viável, né? Fazer isso. Pode passar, conseguiu, Carol? Como realizar seus sonhos? Como realizar os seus sonhos? Fazendo um bom planejamento financeiro, ter foco para realizar seus objetivos. Fazer um bom planejamento financeiro, vamos lá. O que é fazer um bom planejamento financeiro? É justamente o que eu estou falando para vocês. Saber priorizar. Vocês têm que saber priorizar. O que realmente é importante. Se a liberdade financeira de vocês, ou o sonho de vocês, o objetivo de vocês é importante, ele tem que estar presente no orçamento de vocês. É importante para mim fazer uma viagem no exterior, fazer um intercâmbio, é importante para mim, ok? Ele tem que estar presente, né? Se ele é importante, ele tem que estar presente no seu planejamento, ok? Ter foco para realizar seus sonhos. Tem que ter foco, não é fácil. Não é fácil você economizar continuamente, saber que tem um dinheiro lá guardado e você não pode tocar nele. Não é fácil, né? Gastar é mais simples. Então você tem que ter um foco, você não pode perder o foco, porque imprevisto vai vir, convites vai vir, mas você tem que manter o foco no seu sonho. Nem que você precise fazer o quadro dos sonhos. Faça.
Olhe para o seu sonho todo dia, mas tenha um foco, não perca o foco. Buscar recurso financeiro para realizar seus sonhos. Busque recursos. Se ele é importante para você, de verdade, aumente a sua renda. Faça a sua economia. Faça recurso, faça os juros trabalhar para você, saiba investir, invista seu dinheiro. Tenha um conhecimento financeiro, busque conhecimento financeiro, invista bem o seu dinheiro, busque uma renda extra, economize, monte uma estratégia para você conseguir realizar o seu sonho. Se ele é importante para você, só depende da gente mesmo realizar, não é verdade? Hábitos de investir mensalmente, é o que eu falei, né? E aqui não é investir só no seu sonho, não é. Você não pode pensar assim, eu vou investir só para me realizar isso aqui daqui a 5 anos. E como é que fica a sua liberdade financeira, a sua aposentadoria? E sua reserva de emergência? Então você tem que suprir esses setores inteiros. Você tem que buscar investir uma porcentagem que vai suprir a sua reserva de emergência, né? E manter a sua reserva de emergência. Também suprir a sua realização do sonho e a sua aposentadoria. Porque vamos imaginar que a realização do seu sonho vai se concretizar daqui a 5 anos. Aí você não pensou na sua aposentadoria, você não fez aportes para a sua aposentadoria. Aí você vai esperar 5 anos para você começar? Você já perdeu 5 anos, né? E aí não dá. Então tem que ser um planejamento que funcione tudo. Que funcione a sua reserva de emergência, sua realização de sonho e a sua liberdade financeira. Porque se for só com os objetivos, só com a realização de sonhos, você sempre vai ter sonho para realizar. Não é verdade? A gente sempre tem, a gente sempre quer alguma coisa. Você realizou um, você fala, eita, vou para o outro. E aí você vai deixar as outras áreas descobertas. E aí chega nos seus 60 anos. Tá bom, você realizou tudo. Maravilha. Mas e agora? Vai viver do quê? Vai viver como? Então não pode descobrir um setor para focar só em outro. A gente tem que saber fazer esse planejamento que ande tudo junto e funcione tudo muito bem. Inclusive a qualidade de vida. Tá bom? Porque ninguém merece viver sufocado, né? Viver sufocado pensando no futuro. Quem garante? Tem que pensar no presente e no futuro, né? Saber calcular o valor dos seus sonhos. Como isso? Você sabe quanto que é o valor do seu sonho? Tem que saber. Tem gente que fala assim, eu vou fazer uma viagem no exterior. Mas você sabe quanto você precisa? Você sabe em dólar quanto que você precisa? Tem gente que fala assim, eu vou comprar uma casa. Você sabe quanto é essa casa? Você sabe quanto você precisa ter para comprar essa casa? Você sabe quanto você precisa ter para fazer essa viagem? Não, eu só pensei nas passagens, o resto está com Deus. Como é que fica? E aí, como é que você se mantém nessa viagem? Só pensando nessas passagens? Não dá, né? Então você tem que saber o valor dos seus sonhos. Sabe por quê? Porque é sabendo o valor dos seus sonhos que você vai conseguir escolher melhor o seu investimento. Porque existe os investimentos pré-fixados que você pensa, né? Daqui a 5 anos eu tenho que ter tantos reais para conseguir atingir os meus sonhos. O pré-fixado, quando você faz um aporte, ele já te dá uma quantia de quanto que você vai resgatar daqui a 5 anos. E aí você já analisa se aquele valor vai cobrir realmente a sua necessidade ou não. Entendeu? Então você precisa saber. Porque tem gente que sonha, mas não sabe nem quanto é para realizar esse sonho. E é aquilo que eu falei para vocês, o sonho tem que virar projeto, do projeto, planejamento. E é assim que ele vira, planejamento. Sabendo quanto que vai custar, aonde que vai investir, tudo isso, quanto que eu preciso, né, para concretizar esse sonho. Então vocês precisam saber o valor, até mesmo a liberdade financeira. Vocês precisam saber quanto que eu quero de renda para me aposentar. Onde que eu vou morar?
Quanto que vai me custar a minha aposentadoria? Quanto será o convênio para a minha idade nessa época? Para que vocês consigam planejar tudo isso. Entendeu? Proteger seu dinheiro da inflação. Isso é crucial, você tem que proteger. Porque aí você calculou tudo. Calculou sua liberdade financeira, mas você não calculou a inflação. Você não pensou, daqui quando eu tiver 60 anos eu vou viver com R$2.000. A inflação lá não vai ser a mesma daqui. Será que R$2.000 vai dar? Então, você tem que calcular a inflação. Sem pensar nisso. Como que vai estar a inflação? Né? Nessa época aí. Porque antigamente, R$1.000 a gente comprava muita coisa, não comprava? Hoje em dia você não compra nada. Difícil. Quem é que vai viver com R$1.000? Antigamente o salário de R$1.000 era, nossa, misericórdia, era dinheiro. Hoje já não é mais não, né? Hoje é difícil. Então, você tem que calcular a inflação. Você não pode deixar de calcular ela. Tá bom? A importância de um bom planejamento financeiro. Por quê? Porque aqui você vai colocar o plano em ação. Rever o objetivo de vida. Por que rever o objetivo de vida? Porque às vezes, a maioria das vezes, né? Você tem 20 anos, você quer uma coisa. Né? 20 anos, não é verdade? 20 anos um carro é importante, uma roupa é importante. Um tênis é importante, tudo é importante. Quando você chega nos 30, já vai mudando. Aí você é pai de família, você é mãe de família. Aí um tênis já não é tão importante assim. Aquela roupa já não é tão importante, né? E aí você tem que ver o que é importante agora. O que é importante para mim? Você pega um casal jovem com um filho, o importante é comprar fralda. Não é verdade? Menina, eu tenho que manter essa criança. Misericórdia, tem que comprar fralda, tem que comprar leite, tem que fazer um convênio, bebê, meu Deus. Aí as crianças crescem. Aí essa criança vai para os 5 anos. Agora o importante é o quê? Escola. Né? Tem material escolar. E agora, já não é mais a prioridade, já não é mais fralda. Chega na adolescência, tem que pagar o curso para esse menino. Esse menino tem que trabalhar, tem que pagar o curso. Né? Virou educação. E agora tem que planejar a faculdade, depois um casamento, depois uma casa. Então existem os ciclos da vida financeira da gente. E a gente tem que saber identificar em qual ciclo que a gente está, para a gente conseguir priorizar o que é importante. E aí a gente tem que rever todos os nossos objetivos. Né? Igual você falou, cada semestre eu dou uma olhada. Então a gente tem que fazer isso, tem que rever. Porque se você não fizer isso, aí quando você era novo, você era jovem, você tinha um plano, eu vou estudar, vou me formar em tal coisa. Acontece um imprevisto, aí você não revê. Né? Quando você revê, você fala assim, nossa, eu queria estudar. E agora? Agora ainda é tempo. Você tem que rever. Se aquilo ainda é importante para você, você tem que buscar. Então tem que rever a cada etapa da nossa vida nossos objetivos.